Pessoal, tudo bem, né? Olha só, eu gravei aí o primeiro bloco, tá certo? E agora eu vou dar continuidade a essa matéria falando sobre retificadores. Fica bem claro para vocês, tá? Que eu não estou aqui absolutamente tentando prejudicar ninguém, entendeu? Apenas o seguinte, se a galvanoplastia fala uma coisa, eu sigo essa coisa, entendeu? Eu não vou tentar inventar. A primeira coisa que eu aprendi na minha área, na minha vida com galvanoplastia, entendeu? As poucas aulas que eu assisti, sempre as pessoas diziam, não invente nada, faça exatamente o que está sendo orientado. Porque, veja bem, milhares de pessoas atrás de mim praticaram aquilo ali para trazer essa informação. Como é que eu vou mudar? Eu que não sei, aí vou mudar? Quer dizer, está totalmente errado, entendeu? Então, olha só, dando continuidade, então eu estava dizendo o seguinte, existem hoje dois tipos de fonte. Nós temos a fonte linear, tá certo? Isso aqui ó, é uma fonte de um aparelho de 10 amperes apenas. 10 amperes, olha o tamanho desse bicho. É muito pesado, tá vendo? É caro, é muito pesado, mas é maravilhoso. E esse aqui, nós temos aqui, tá? Uma fonte tipo de computador, lá, uma fonte de computador, uma fonte chaveada, aonde não existe transformador. E você pega um retificador desse, entendeu? Olha só, que você pega um retificador desse tamanho, de 20, de 30 amperes, às vezes até demais, desse tamanho. Olha aqui, olha a proporção, de 30 amperes. Então, veja bem, ele todo montado, pronto para uso. Esse aqui tem 10 amperes, todo desmontado, só tem o transformador. Olha a diferença de um para o outro, existe algo aí, concorda comigo? Existe alguma coisa, o que existe é isso. Um é chaveado e o outro é linear. Bem, então, continuando. O aparelho linear, ele tem diversas vantagens. Dentro da eletrônica, ele foi uma explosão no mundo inteiro, certo? Desenvolvido aí pelo povo chinês, não é isso? Mas em todos os povos do mundo, mas mais pelo chinês. Então, o que acontece? Você vê hoje aparelhos aí, não é isso? Mostra aqui, Renan. Aparelhos que, tá vendo? Ele tem um transformador, mas é tipo um choque aqui pequenininho, tá vendo? Então, ele tem tudo, o circuito dele é muito complexo, entendeu? Muito complexo, esses CIs aqui, ó, entendeu? Olha, eles são impossível de você reproduzir um circuito desse, ele é muito difícil, ele requer uma técnica, entendeu? Do técnico de eletrônica, uma técnica, entendeu? Muito, vamos dizer assim, ele tem que ser uma pessoa especializada nessa área, entendeu? Ali não. No circuito linear, entendeu? É muito mais fácil de se mexer, você encontra componentes com grande facilidade, entendeu? A coisa é muito mais simples. Aqui não. Aqui muitas das vezes você nem encontra determinados tipos de componentes, entendeu? E aí você perde o seu aparelho. Então ainda tem esse tipo de problema. A mão de obra é cara, entendeu? No caso de um problema qualquer, entendeu? Agora, é um aparelho que a gente chama assim, ele é até um pouco descartável, porque, veja bem, eles são tão baratos, entendeu? Tão baratos, que às vezes é melhor você jogar ele fora e comprar outro do que você consertar, entendeu? Então, veja bem, o que já não é o caso lá do linear, porque o linear, ele tem todo um circuito, ele é pesado, ele tem um chassi, ou seja, é bem diferente do chaveado. Bom, outra coisa também, esse chaveado, a gente fala chaveado, a pessoa pergunta, o que é chaveado? Chaveado. Nós temos aí, nos circuitos eletrônicos, você tem a corrente alternada, certo? Ela se transforma em corrente contínua, não é isso? O sistema linear trabalha com baixa frequência, o sistema chaveado trabalha com alta frequência. Então, por exemplo, o que é isso? O linear, que é o de transformador, ele entra 127 ou 220 volts, ele sai do outro lado, vamos dizer, uma voltagem pequena, 15 volts, 12 volts, entendeu? Geralmente é 12 volts, por causa do carro, né? 12 volts. E aí agora ele trabalha, todo o circuito trabalha com 12 volts e menos de 12 volts. 5 volts, 6 volts, 2 volts, todo o circuito trabalha com voltagem muito baixa, embora a amperagem seja alta, entendeu? A corrente que circula ali, a amperagem é alta, por isso ele precisa do transformador parrudo, entendeu? No caso do chaveado já é diferente.
ele entra lá 110, 220 e vai trabalhar com 170, 250, 300 volts de corrente dentro de todo o circuito. Então você tem risco de choque, entendeu? A manutenção dele é mais complexa, entendeu? Você precisa de um elemento técnico muito mais qualificado. Vou dizer assim, é um aparelho que gera interferência nos outros aparelhos, ou seja, ele tem que ter um sistema de filtragem muito bom, senão ele cria problema de interferência em outros aparelhos, entendeu? E o principal, aí é que é o problema, ele gera os aparelhos eletrônicos, você tem a onda completa, você tem a meia onda, você tem onda quadrada, você tem a senoidal, você tem a corrente alternada, você tem a corrente contínua DC, entendeu? E o que acontece? Esses aparelhos chaveados, eles fazem o seguinte, a corrente entra, certo? Quando ele está sendo usado, entendeu? A corrente, a onda, ela encolhe, ela fecha e abre. Por isso é chamado de chaveado. É fechar e abrir mesmo, entendeu? Então ele usa aquela corrente ou não usa, ele usa ou não usa, ele fica fazendo essa oscilação. Isso vai trazer problemas para o seu banho de olho, ok? Entendeu? Então, o linear já não acontece isso, entendeu? Ele fornece uma corrente contínua. A onda dele, entendeu? Você tem ali uma corrente contínua atendendo a todo o circuito. Então, ele não vai gerar esse tipo de problema. Deu para entender aí? Então, eu acho que fica mais fácil agora você entender. Então, como eu disse antes, o meu intuito aí não é prejudicar o fornecedor A ou B ou C, entendeu? Não é nada disso, apenas eu sou obrigado a dar esse tipo de informação, porque os alunos ligam para cá e perguntam, Paulo, qual o melhor retificador que eu compro? Qual a melhor marca? Qual a melhor... Enfim, o cara me pergunta um monte de coisa. Eu disse, gente, olha, eu não posso condenar uma marca ou outra, porque eu não vou criar um problema com esses fabricantes, problema até ético, profissional, não é isso? Mas eu posso informar o meu aluno e dizer, olha, você pega o teu retificador, ele é leve, ele é muito leve, ele é assim, ó, levinho, não serve para galvanoplastia, ou seja, ele não é o ideal. Ele até serve, você pode usar, mas ele não é o ideal. O ideal seria o transformador liminar, que ele é muito pesado. Aqui, ó, você quer ver uma coisa? Eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou fazendo aqui uma máquina, entendeu? Você vai notar uma coisa assim meio estranha. Ué, mas ele é igual um gabinete? Exatamente. Aqui você tem uma máquina, ela é alta, mas os retificadores, de uma maneira geral, eles são largos e baixos. Ou seja, ele ocupa um grande espaço na bancada. Entendeu? Eles são esparramados assim. Então eu pensei, poxa, eu trabalho com isso, né? Então, ó, eu tendo um espaço pequeno embaixo, entendeu? E grande para cima, então eu vou melhorar a minha arrumação na bancada, tá certo? Ele tem aqui um transformador parrudo, bem pesado. Esse aqui é de 10 amperes, você vê um aparelho desse tamanho, ele tem apenas 10 amperes, entendeu? Mas reais. Ele vai ter aqui, não está terminado, 3 ventiladores, que vão refrigerar o transformador, os transistores de saída, e também tem um outro circuito aqui, entendeu? Que atende aos relógios, entendeu? Que tem ali os transistores que esquentam. Então também vai ter ali uma terceira ventoinha. Aqui você tem, olha, esse relógio, eu não gostei dele, eu botei, entendeu? Ele é duplo, ele dá a voltagem em cima, a amperagem embaixo. Não vou fazer com ele. Ele vai ser o voltímetro de um lado, o amperímetro do outro, digital, certo? Aqui você tem o liga e desliga, o ajuste fino, não é isso, da voltagem aí, ó. Ele vai desde, ó, ele começa com 1,20, tá vendo? E vai aumentando aí agora, ele vai aumentando, entendeu? Na verdade, depois que eu fizer os ajustes, ele vai de 0, ou próximo de 0 até 13,8 volts. Tudo bem? Bom, aqui você tem o fusível frontal, por quê? Porque quando você está fazendo banho, esses fios aqui, quando você encosta um com o outro, ele fecha curto dentro do banho. Ele queima o fusível, você vem aqui, tira rapidinho, não precisa ir lá atrás, e troca o fusível. Pronto, você volta a funcionar normalmente. Você tem os bornes aqui, positivo e negativo, onde você vai colocar os fios de saída, certo? Então, ele é um retificador linear,
certo? De transformador, tá ok? A fonte dele é linear, usando transformador pesado, ele é retificado, ele é estabilizado, certo? E ele é Chrome Gold, ok? Então, é isso que eu estou falando. É um aparelho que ele foi projetado para galvanoplastia, tá certo? Então, dentro de alguns dias aí, entendeu? Eu já vou oferecer para vocês aí, tudo bem? Então é isso. É isso que eu queria que vocês soubessem, certo? A diferença que tem, certo? A diferença que tem entre aparelho chaveado, o que é chaveado, e aparelho linear, certo? Então, o mais indicado é você trabalhar com esse tipo de aparelho linear. Você pegou um aparelho, ele é muito leve, ele não é o indicado. Você pode até usar, mas não é o indicado, ele vai te trazer problemas. Tá ok? Eu vou gravar um terceiro bloco agora, tá bom? Então, muito obrigado aí pela sua atenção. Vamos concluir isso daí, tá certo?